Porém ele disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa parábola é interessantíssima. Agora nós vamos dar uma esmiuçada nisso aqui, em algumas visões. Até hoje, e até muitos espíritas ainda, no sentido do entendimento, vê assim. Por exemplo, o que é o campo que fala aqui nessa parábola? O campo, para a visão geral, representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, ou o título que refere a si mesmo, no caso de Jesus. O trigo ou as boas sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio, na maioria das vezes, é o demônio. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos e o fogo simboliza a condenação e a punição final. Na visão da maioria das religiões cristãs, essa é a visão da parábola. Essa é a visão da parábola. E muitos de nós ainda, mesmo na doutrina espírita, às vezes olhamos essa questão de joio como se o joio fosse alguém, fosse alguma coisa. E a gente percebe muitas vezes, quando a gente escuta, que a gente vê até nas brincadeiras, que diz assim, aqui, o fulano é um joio, o fulano é joio. Né? E a gente tem aquela visão de que, mas no final dos tempos, é como se eu, joio, fosse ser atado e queimado no fogo. O que aconteceu na Idade Média? A Idade Média levava uma parábola como essa ao pé da letra. E muitas pessoas eram queimadas, eram jogadas dentro de uma condição muito terrível, porque elas eram avaliadas como essa questão do joio. Então, essa é a visão da maioria das religiões e, às vezes, também passa por nós. Por quê? Porque nós somos muito remanescentes da Idade Média. Né? A doutrina espírita não tem 200 anos. Se nós formos pensar na posição do mundo, nós vamos perceber que nós não temos no mundo 1% de espíritas. Então, nós temos que entender que a visão do mundo, de uma forma geral, numa parábola como essa, é essa visão que nós estamos passando aqui agora. O campo é o mundo, o homem que semeia é o filho do homem, o trigo são as boas sementes, ou os filhos do reino, que aí, por exemplo, é como se nós já tivéssemos sido plantados bons, né, praticamente. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o demônio, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos e o fogo simboliza a condenação final. Só que agora nós vamos caminhar por um outro lado. Nós vamos começar a trabalhar no seguinte ponto. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo em 90% das reflexões, dos trabalhos que eu vou fazer, que é uma frase do Herculano Pires, que ele nos chama a atenção, dizendo o seguinte: a doutrina espírita é um movimento libertador planetário. É uma denominação que, para mim, ela nos traz uma clareza tão grande de dizendo que é como se conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo aqui que a doutrina espírita é esse libertador, nessa frase do Herculano Pires. E aqui a gente começa o primeiro ponto lá da nossa proposta da palestra, que é o despertar. Então, nós vamos começar a trazer agora a parábola dentro de uma visão da doutrina espírita para a gente entender de forma diferente o que Jesus falava naquele momento, que é atual para agora. É atual para agora. E daqui a 500 anos também vai ser para nós atual. Então, nós vamos começar a trazer a visão da doutrina espírita comparada à visão cristã tradicional. Então, na parábola que nos traz, dentro o campo da semeadura, e aqui eu queria que vocês começassem junto comigo, tentar prestar atenção nisso aqui.
O campo de semeadura é o homem, ora o homem, tem hora que o campo sou eu, e ora a humanidade. Então, quando Jesus fala de semear no campo, ele fala no meu campo, que é o meu campo interior, no meu campo íntimo como ser, e ora na humanidade, que é o campo da humanidade. Representada, e essa fala aqui é de Emmanuel, tá, gente? Depois eu vou esclarecer. E ela é representada pelos espíritos encarnados e desencarnados em processo evolutivo no planeta. Então, quando essa parábola é colocada na visão espírita, nós estamos falando da Terra como um todo. E nós estamos falando de campo como todos aqueles que habitam, não importa se está no processo de encarnado ou desencarnado. Então, o plantio que foi feito, ele foi feito no planeta como um todo. O inimigo que foi falado lá simboliza aquele que procura nos desviar do bom caminho, representando as perigosas infiltrações do mal que aparecem no tempo todo, que a gente vai falar também um pouco a respeito disso. A erva má, o joio, significa as interpretações equivocadas do verdadeiro caminho a ser seguido pelo nosso progresso. O servo são os trabalhadores da seara divina. E, nesse sentido, Jesus utiliza dos servos para poder trabalhar, para poder fazer a implantação do trabalho dele. E ele coloca alguns pontos interessantes que a gente vai trazer para cá, que ele diz assim: por ocasião da ceifa, o mestre nomeia os ceifeiros, que são os trabalhadores que exercem atividades específicas, como cooperadores conscientes dele. Então, no momento da ceifa, Jesus utiliza de trabalhadores específicos. Mas agora nós vamos começar a criar uma reflexão. A parábola coloca o bem e o mal lado a lado, criando para nós, como ser humano, a oportunidade de crescimento e evolução. Ela é particularmente porque o próprio mal é examinado pelo infinito amor do Senhor. O joio cresce ao lado do trigo na esperança divina pela vitória final do bem sobre o mal, porque, conseguinte, o crescimento do joio junto ao trigo representa a luta entre o bem e o mal, comum em mundos de expiação e prova como o nosso. Agora nós vamos dar uma paradinha aqui. Eu ia até trazer um vídeo, ia colocar um vídeo aqui para vocês entenderem como a capacidade da interpretação do Cristo no momento, porque lá quando ele colocou a questão do trigo e do joio, porque era comum, e principalmente na Galiléia, que era o maior produtor de grãos naquele momento lá, e a população vivia da própria agricultura, então nada mais moderno do que naquela época Jesus colocar a parábola do joio e do trigo para poder esclarecer aquela população daquele momento. Mas eu queria trazer um vídeo para vocês, eu não trouxe, mas vou tentar explicar aqui, depois vocês peguem aí na internet, vocês vão encontrar. Quando ele disse para deixar que o joio o joio e o trigo cresçam lado a lado, é porque se nós pegarmos a imagem do joio e do trigo, nós não conseguimos decifrar o que é joio, o que é trigo. Eles são idênticos. Só tem uma forma de você saber depois, com joio e com trigo, o que é. É quando você pega os dois maduros. Porque quando os dois estão maduros, você vai perceber que na hora do processo da colheita, porque ele nasce como se fosse um mato, quando você esfrega, o trigo tem semente. O joio não tem semente. E o joio tem um aspecto esverdeado que parece que ele está sempre ainda não tão maduro. E o trigo não. Então, se vocês perceberem, uma hora peguem a imagem aí na internet, por isso que eu queria trazer aqui na palestra, quando eu faço presencial, eu apresento essas imagens e apresento esse vídeo. O joio e o trigo são idênticos. E agora você imagina bem, como arrancar? Porque ele diz, se você tenta arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo. E como é muito desconhecido, a gente não sabe como é ainda. Então, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis, primeiro,
A princípio, demonstrar sublime tolerância celeste para com a nossa própria existência. Por quê? Porque se nós formos examinar a doutrina espírita, nós vamos começar a olhar o seguinte: nós somos espíritos de terceira ordem. Ainda. Claro que aqui algumas pessoas eu conheço, eu já estou percebendo que já são quase espíritos aí de segunda ordem que já passaram. Eu ainda sou de terceira ordem. Então, quando a doutrina espírita coloca os espíritos que estão ainda nos planos de prova e expiação, como espíritos de terceira ordem, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Espíritos de terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito. Então, quer dizer, é um mundo ainda materialista. Então, é um ser ainda materialista, que soma a maioria de nós. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Apresentam ideias poucos elevadas. Quando a gente olha para isso e a gente nos coloca num plano ainda de prova e expiação, que ainda nós estamos transitando, estamos entrando num processo de regeneração, nós vamos ver que nós fazemos parte de uma classe onde nós somos ainda espíritos impuros, muitos de nós ainda levianos, pseudo-sábios, espíritos ainda batedores e perturbadores. E olha que coisa interessante, quando eu li isso aqui lá atrás e eu olhava aqui, espíritos, e olha que os espíritos de sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. E quando eu li isso, eu falei espíritos batedores, eu achava que eram espíritos que faziam barulho, porque eram batedores e perturbadores, mas os batedores aqui é de bater mesmo. É no sentido bélico ainda, no sentido da agressão. Nós somos ainda muito agressivos. Então, imagine bem, é porque ainda nós achamos que nós somos puro trigo, vamos dizer assim. Mas ainda, querendo ou não, nós somos espíritos de terceira ordem, transitando por uma predominância de um espírito do bem, que vai ter a predominância do bem, do espírito sobre a matéria. Que aí nós estamos falando que uma hora, espero que a gente já esteja nesse grau, né, que a gente não está aqui recriminando ninguém, que nós deixemos de ser esses espíritos ainda, que estão muito mais presos às questões do joio. Às questões do joio. Então, a gente tem que começar... E às vezes, nós queremos que o nosso plano seja um espírito, seja um plano de segunda ordem, mas nós não conseguimos ainda. Quando a gente vai estudar mais profundamente, é dito pela espiritualidade que mais de 50% da população, e isso a gente está sendo até otimista, que eles dizem que é mais, que ainda se encontra num sono profundo, que ainda não tem noção nem primária do Evangelho. Olha que coisa que nós estamos falando. Né? Então, quando Jesus coloca, e a parábola nos traz isso, é porque se fosse arrancar o joio no momento inicial, e se nós fôssemos o joio verdadeiramente, nenhum de nós estaríamos mais aqui, porque nós seríamos arrancados daqui, de uma forma ou de outra. Então, quando Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, e ele tem um capítulo, esse capítulo é o capítulo 107, o capítulo chama Joio. E no capítulo 107, o Emmanuel começa a dizer assim para a gente: nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário, então, que este cresça para que possa ser enxergado. Olha que coisa interessante. Quantas coisas nós fizemos ou ainda fazemos que achamos que é o bem e, na realidade, ainda não é. Quantas opiniões expressadas, quantas situações que ainda a gente não consegue, como ele diz aqui, perceber isso, a presença do mal. E aí ele diz, no capítulo lá, vou repetir, no Vinha de Luz, capítulo 107, chama O Joio. Ele diz assim: por essa razão alerta Jesus, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. Vemos assim
que no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, não somente para que possamos exercitar a capacidade de discernimento. Deixa eu voltar aqui, porque apagou a tela. A capacidade de discernimento entre um e o outro, mas permitir que os bons exemplos ajam sobre o mal, tornando-o melhor. E aqui tem uma frase muito comum para todos nós, que está no Livro dos Espíritos, está em todo lugar, ele diz, na natureza não há saltos evolutivos. Então, às vezes, nós nos enganamos muito achando que nós estamos aonde nós não estamos ainda. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda reconhecer, muitas vezes, o nosso propósito. Então, ele diz, na natureza não há saltos evolutivos, semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e com o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Então, quando ele coloca isso para a gente, ele nos alerta numa condição aqui muito complicada para a gente poder prestar atenção. O tal do julgamento. Nós fazemos muito julgamento quando nós olhamos alguém, olhamos uma pessoa, seja ela espírita ou não, seja ela da nossa convivência ou não, e nós avaliamos aquela pessoa como se nós não tivéssemos nada dentro do nosso processo. Eu digo sempre para as pessoas que o nosso joio é diferente, mas todos nós temos joio. Numa palestra feita pelo Haroldo, foi muito interessante que ele colocou uma visão dele, que ele diz o seguinte, na terra que nós vivemos, o joio e trigo existe em todos os lugares, na casa espírita, no trabalho, na política, na religião, no lar, em todo lugar. Por quê? Porque o joio e o trigo, na realidade, são as nossas ações, não é? Então, continuando a fala do Emmanuel, ele diz assim, olhando para dentro de nós, os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente por alojar na própria alma. Olha que coisa que ele fala aqui. Ele está dizendo que os nossos maiores inimigos da evolução, do nosso propósito, eles estão alojados na nossa alma. E ele coloca aqui, dentre eles, os mais implacáveis são, esses aqui a gente sabe de cor, mas é tão difícil vencê-los porque nós não percebemos a hora que agimos dentro deles. Quer ver? O egoísmo, que tolhe a visão espiritual. Nós, às vezes, não temos muito clara a noção de egoísmo. Tem hora que a gente tem que começar a prestar atenção, que tem hora que nós achamos que estamos agindo de uma forma muito benévola, e na maioria das vezes a gente está agindo de forma egóica. E aí ele coloca o orgulho, que são as chagas da humanidade, que a gente já sabe disso, o egoísmo e o orgulho, que não permite acolher a luz do entendimento. A vaidade, sugerindo superestimação do próprio valor, né? O desânimo, que impele aos princípios da inércia, a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, e tantos outros que a gente podia continuar citando aqui. E aí ele vem esclarecer para a gente assim, o importante é estar atento às investidas do mal, alheia ou próprias, porque às vezes as investidas do mal é a nossa, ou às vezes pode ser alheia, pois não marcam hora e surge subitamente. A gente, quando pega algumas frases que a gente começa a perceber mais profundamente na doutrina, que a gente pega lá, o conheça-te a ti mesmo, a necessidade dessa busca interior, é porque é o seguinte, como que eu vou reconhecer o joio dentro de mim se eu me desconheço? Se eu desconheço o que eu sou verdadeiramente, se eu desconheço as minhas falhas, né? Se eu desconheço verdadeiramente aquilo que eu preciso melhorar em mim, em relação eu para com a minha vida e a relação minha para com a vida, no geral, para com todos, de uma forma geral. E aí ele continua, e aqui ele fala de nós. O Emmanuel é muito carinhoso quando ele fala da gente.
É porque talvez ele conhece a gente muito mais que a gente, mas ele diz uma coisa aqui muito interessante, que ele fala assim, o homem comum. Ele está falando um homem comum. Talvez eu me coloco como um homem comum. Eu não me coloco como um ser especial, um ser diferenciado. Então ele coloca aqui, ó, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Então ele está dizendo que nós ainda, no geral, porque nós estamos falando aqui como se nós estivéssemos falando como humanidade, ele diz que o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. E aqui, quem está falando é o Emmanuel, não de 2000 anos atrás, é o Emmanuel de agora, trazendo para nós. E ele continua assim, muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que é Deus e Jesus, através de suas leis que nos guiam para a felicidade. E aqui nós começamos a entender algumas coisas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o que é a lei de Deus? E os Espíritos respondem, a lei de Deus é a lei natural, feita de Deus para a felicidade do homem na terra. Só é infeliz aquele que dela se afasta, ou aqueles que dela se afastam, como nós. Então ele está dizendo que a nossa infelicidade aqui é quando a gente foge dos processos dessas leis de Deus, essas leis naturais, que foram construídas para nos guiar em direção à felicidade. E aí ele salienta para a gente. Entretanto, aí vem uma chamada, uma puxadinha de orelha. Se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. Então ele está querendo dizer aqui que existe um tempo na regra. É o que nós aqui poderíamos chamar dessa renovação, dessa mudança de ciclo, desse processo de evolução que nós estamos passando, nós estamos mudando, ou já estamos mudados, ou estamos entrando na questão de um plano de regeneração. Então, ele diz que quando chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa, quer dizer, existe um tempo. Então, esse tempo chega e expectativa e observação faz então necessária a eliminação do joio em molhos. Mas aí, quando a gente escuta isso, parece assim, sou eu o joio, eu vou ser recolhido e vou ser levado. Ele está dizendo que quando há um processo desse de mudança de ciclo, né, quando chega esse momento, aquele mal que predominava, ele vai ser recolhido, porque ele não vai predominar no ciclo seguinte. Então, ele é recolhido, ele é retirado. Então, aí ele coloca aqui, a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Mais à frente nós vamos entender isso. Porque não sou eu, ou a Celinha, ou outra pessoa que vai, como se fosse nós fôssemos recolhidos, retirados, o que vai ser recolhido é o mal. Mas se eu sou aquele que ainda sou propenso ao mal e não quero e resisto em questão da mudança, eu vou partir para um outro modelo, para um outro momento, que nós vamos entender aqui. Aí nós vamos aqui, para fechar esse lado do despertar, pegar a questão das leis naturais, onde, lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, Kardec pergunta assim, que essa aqui todo mundo sabe. Eu sei que aqui, como é online, todo mundo está com o microfone fechado, não precisa responder, mas eu sei que todo mundo sabe responder essa pergunta aqui. Aonde está escrita a lei de Deus? Né? Essa aqui é facinho, é desse tamanhozinho. Aí todo mundo fala, na consciência. Olha que coisa bacana. Né? Facinho essa, né? Essa é para criancinha. Mas só que a gente esquece que nessa pergunta 621, tem a 621A, onde ele tem um item que ele coloca depois. E essa a gente não lembra. Quer ver? A maioria não lembra. Então ele diz, onde está escrita a lei de Deus? Aí responde os espíritos, na consciência. Aí tem lá, A. Visto que o homem traz em sua inconsciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Porque onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, por que
há necessidade, havia dela ser revelada, e a doutrina espírita revela. A resposta é uma resposta atual, uma resposta necessária. Ele diz assim: ele a esquecera ou desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Então, o objetivo hoje, mais do que nunca, da doutrina de uma forma geral, é nos trazer essa coisa que nós esquecemos ou que desprezamos. E hoje, no momento que nós passamos nesse momento de transição, nós percebemos que a lei de Deus, ela está batendo na porta de todo mundo, porque a maioria de nós esqueceu um pouco dela. Então, a gente começa a perceber que a parábola do trigo e do joio, ela começa a tomar uma proporção imensa quando a gente olha pelo olhar da doutrina espírita, porque ela começa a nos esclarecer. Aí, agora, nós vamos entrar um pouco na segunda parte que eu propus aqui hoje, do renovar. Porque a primeira era despertar. Então, nós já começamos a entender que o objetivo de deixar o joio crescer com trigo é porque dentro de nós há joio e há trigo, com uma predominância muito grande de mais joio ainda do que trigo, talvez. A humanidade, ela está sendo chamada para que possa olhar para si mesma e começar a dizer assim, comece a arrancar o joio de você. Porque não vai poder fazer parte, talvez, desse mundo futuro, desse momento futuro, aqueles terrenos que o joio predomina. Porque, na realidade, aqueles que nós, talvez, né, que vão participar desse momento novo da Terra, é daqueles terrenos, daqueles campos onde o bem, na realidade, o bem que eu estou dizendo aqui, o trigo predomina. Então, o primeiro convite do despertar é para que a gente possa olhar para o nosso terreno, para o nosso campo, e dizer assim, o que tem aqui? Porque hoje já está maduro, tanto o trigo quanto o joio, e nós já podemos perceber o que é o joio e o que é o trigo em nós, mesmo com todas as dificuldades. E aí a gente vai partir para o processo agora do renovar, que é o segundo momento que a gente traz da parábola, que é uma proposta de emergência. Por quê? Porque para habitarmos esse momento novo, nós vamos ter que ter mais no nosso plantio trigo do que joio. Mas aí, quando a gente fala aqui da questão do renovar como proposta de emergência, nós vamos buscar um outro professor, que chama-se Paulo de Tarso, que está lá em Romanos 7, 19 e 20, que aí a gente vai entender que essa luta não é nova, e essa luta todo mundo tem que passar. E Paulo de Tarso diz assim lá em Romanos 7, 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha a visão de Paulo ali, na questão do joio dele. Mas ele colocava o joio como pecado, como ato que ainda não era bom. Mas olha a luta dele. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem. Por quê? Porque faltava maturidade do bem. Ainda não estava maduro o processo ainda dele. Mas aí, Paulo vem ainda trazer num outro momento, que aí a gente sai de reconhecer para renovar, porque aqui Paulo está dizendo, olha o reconhecimento, porque não faço o bem que quero. Ele estava dizendo que ele já quer o bem, ele só não consegue, porque ele tenta ainda não consegue. Então, primeiro o ato para essa renovação é reconhecer para renovar. Porque se o meu orgulho, o meu egoísmo me tapa os olhos, eu não modifico. Eu me acho trigo puro, né? Eu sou um trigo, essa pessoa olha para o espelho e vê um trigal, né? Esquece que nem que seja lá no cantinho, tem um joiozinho sempre apontando lá na gente. Mas olha que coisa interessante. Então, Paulo também passa pelo mesmo processo de reconhecer para renovar. Então, eu preciso olhar para mim sem culpa, entender que esse joio, ele viveu dentro de mim durante muito tempo, mas só que agora, depois de um tempo já de madureza, está na hora de eu começar a falar, eu vou retirar isso daqui, né? Porque ele está ocupando espaço do trigo. Mas Paulo de Tarso, agora ele vai, lá em Romanos 12,2, ele vai da contemplação para a ação. Olha que coisa. E ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela vossa renovação, pela renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Olha, é assim, né? É muito bonito, né? As passagens, porque ela nos convida, de uma forma ou de outra, a esses processos reflexivos, sem um maltrato, sem um julgamento. Então, quando ele diz aqui, não vos conformeis com esse mundo, a gente escutou muito isso do Cristo, né? Para não servir às coisas do mundo, da questão do espiritualizar, entendendo que o reino não é desse mundo aqui. Então, ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Então, ele está dizendo que uma boa parte do joio que ainda a gente carrega são coisas que a gente ainda busca nesse mundo. Mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só. Então, ele está falando que a transformação é feita dentro de nós, pela minha forma de agir. E aí ele diz, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E para que serve a perfeita vontade de Deus? Para a nossa felicidade. Aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a se sentir feliz dentro da felicidade relativa. Mas aí eu vou trazer para vocês perceberem o quanto que isso é amplo. Aí o meu lado terapêutico da vida aqui, eu vou trazer uma fala do Jung, do Carl Gustav Jung, onde ele diz uma coisa que tem muito a ver com Paulo, olha só. Quando Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero ainda faço, essas coisas todas, o Jung diz assim numa fala dele, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz. Então não é eu imaginando figuras de luz que eu vou me tornar iluminado. Ele diz assim, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. Então vou repetir. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar consciente a sua escuridão. O que ele está dizendo? Eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer aquela questão que Santo Agostinho nos propõe lá no 914, dizendo qual meio, e Kardec pergunta ainda, né? A espiritualidade, que Santo Agostinho que responde depois, mas Kardec pergunta a espiritualidade, e Kardec parecia a gente mesmo, sabe? Assim, ele é bem a gente mesmo, que ele falava assim, qual o meio mais prático e eficaz? Ele não queria só mais prático, ele queria que fosse eficaz. Tem que ser prático e tem que ser eficaz. Quer dizer, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se livrar, aí eu vou colocar a nossa fala aqui, de se livrar do joio. Qual o meio mais prático que o homem tem para se livrar de joio? Aí Santo Agostinho nos coloca. Um sábio da antiguidade Volo disse, conheça-te mesmo, conheça-te a ti mesmo. Então há uma necessidade de um mergulho interno, de uma transformação íntima. Aí Jung continua aqui para nós, ele diz, quando a gente não se conhece, a gente não se corrige. E a gente pergunta, você já se conhece? Você conhece você? Então, a gente precisa começar a trabalhar um pouco esse lado do mergulhar em si mesmo, mergulhar na profundeza de si, para encontrar dentro de si a sua própria sombra, porque a correção que nós queremos no mundo, ela começa dentro de nós. Da mesma forma, a paz que nós queremos no mundo, ela começa dentro de nós. Aí, para mim não perder o costume, porque para aqueles que não sabem, eu tenho uma paixão por Joana de Ângeles, não a paixão homem, mas uma paixão pelo processo, principalmente pelo momento moderno que a gente vive. Ela é um livro que eu convido a todos, se puderem ler uma hora, é um livro muito interessante, que é esse livro aqui, ó, Diretrizes para o Êxito. É um livro moderno, um livro que traz reflexões para os momentos de agora profundamente maravilhosos. E ela diz assim, olha só, vê se tudo não vai se encaixando. Olha como a doutrina, de uma forma geral, a doutrina que eu digo, através da espiritualidade, não só dos livros da doutrina, mas da espiritualidade geral, porque todos são trabalhadores do Cristo, ela diz assim, no livro Diretrizes para o Êxito, lá na introdução, ela diz assim, a origem do mal encontra-se no uso irregular do livre-arbítrio. E ela continua, confundindo gozo com felicidade, numa alucinada correria para o excesso de toda a ordem, incluindo o desbordamento das paixões,
sucumbe sem dar-se conta ao peso das aflições com que se sobrecarrega, anestesiando a consciência para não pensar e anulando o sentimento na vã proeza de passar incúlume diante do sofrimento. Então, ela está falando aqui do homem moderno, desse ser que somos nós hoje. Ela está dizendo que, confundindo tudo, confundindo o gozo com felicidade, nessa correria de toda a ordem, de todos os excessos, nós anestesiamos a nossa própria consciência para não pensar nesse processo que precisamos pensar. Olha que coisa interessante. O homem moderno está fugindo daquele que ele precisa fazer, né? Ele quer fugir do sofrimento porque, na realidade, ele sabe que o sofrimento está dentro dele. Então, o que ele procura? Distrações. E aí ela continua aqui. No desconcertante culto ao corpo e o endesamento pessoal, tem arrastado multidões inexperientes aos transtornos psicológicos de natureza grave, bem como as enfermidades perversas resultantes do mau uso da organização somática. Hoje, mais do que ontem, os seres humanos apresentam-se desnorteados, consumidos pela volúpia do prazer, que, para ser conseguido, exige tributos muito altos, como a conquista de recursos amoedados mediante quaisquer expedientes. O absurdo exibicionismo do ego, a disputa desenfreada pelo pódio, onde permanecem pouco tempo. E aí ela continua dizendo, o ser humano é um feixe de virtudes e defeitos, de trigo, de joio, que possuímos em nossa origem. Olha só. As informações e aprendizados necessários que serão a prova da nossa formação pessoal. Todos experienciamos situações necessárias ao nosso aprendizado. Partindo de um mesmo princípio, caminhamos rumo à perfeição. Olha a palavra aqui da parábola. Em algum momento lá, houve um plantio do processo. E todos nós caminhamos até o momento dessa transição, dessa colheita, dessa ceifa que a gente está participando. Por quê? Porque todos, sem exceção, nós vamos chegar à perfeição. Só que tem as etapas. Alguns antes, outros depois, alguns no momento. Porque a colheita, lembra Emmanuel falando lá que a colheita não é feita ao mesmo tempo para todas, para todos? À medida que o espírito se liberta dos impulsos iniciais dos instintos, se liberta do joio e desenvolve a inteligência, consegue entender quais os valores que enriquece, selecionando-o e elegendo-o de forma que o mal nele existente vai se transformando no bem. Quer dizer, o joio que existia vai se transformando em trigo. De forma que a gente começa a introduzir um crescimento rumo a essa plenitude que a gente fica buscando o tempo todo. Humberto Roden, que é um filósofo contemporâneo, ele tem uma frase muito interessante, eu falo que esses seres são espíritos, às vezes eles não se declaram espíritos, mas eles são, porque eles falam como fossem. Ele diz assim, o homem pode se tornar bom espontaneamente e não compulsoriamente. Então ele diz que ninguém vai obrigar a gente a ser bom. Ele diz, torna-se bom por escolha. É o livre-arbítrio. Aí ele coloca uma coisa que eu acho que a gente devia gravar. Ele diz assim, esse homem bom, esse ser bom, deve ser o resultado voluntário do querer e não o compulsivo do dever. Talvez isso afasta a gente muito dessa mudança. Ele diz assim, o homem que quer ser bom, ele tem todas as condições de ser mal, mas escolhe ser bom. Esse é o nosso processo. É escolher, fazer as escolhas. Eis porque, aí vem de novo, lá no Vinha de Luz, o Emmanuel falando para a gente. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos de transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, ele está dizendo esse tempo que a gente desperdiçou. Aí ele fala uma coisa que começa a nos alertar. Ele diz assim, nesse instante, vamos ver, vamos trazer para tudo que a gente está vendo hoje, esse alarido que a gente está vendo de uma forma geral na nossa humanidade,
Vê se não é essas falas de Emmanuel não encaixam. Ele diz assim, nesse instante, olha que fala dele, ó, nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições, hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. Tem que se afundando. Aí começa a vir um desespero, porque diz, eu tenho agora, e começa esse desespero. Mas aí ele vem nos socorrendo, dizendo, no entanto, verifica-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Aí a gente vê o sofrimento sendo espalhado. Em nós e nos outros. Por quê? É o reconhecimento do joio que precisa ser retirado. E aí os nossos apegos, as nossas formas, começam a sofrer. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, porque daqui a pouco eu tenho que devolver vocês para, né, a Celinha aí. A pergunta 1019, em alguns livros 1018, dependendo da edição. É a última questão do Livro dos Espíritos. Olha só, a última questão do Livro dos Espíritos. E lá tem uma parte que quem fala é São Luís. E ele diz assim, predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinha do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam-se todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão a Terra numa geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, às vezes, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda atrasados. Olha só. E aí a gente começa a perceber que o desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha a nossa inteligência, mas aumenta a nossa responsabilidade, né? E aí a gente começa a partir, por outro lado, na necessidade de evoluir. E aí a gente entrando nesse processo da evolução, porque não tem mais tempo para a gente. O tempo chegou, não está lá, não são chegados os tempos, chegou os tempos. Esse tempo tão predito, em toda a doutrina, em todas as formas, já foi anunciado para nós, a gente vai pegar lá na Gênesis, no capítulo 18. E ela diz assim, a época atual é a da transição. Olha só. E olha, vê se não é a mesma, parece que a gente está falando, parece que foi um só que escreveu tudo. Olha só que coisa interessante. Aproxima-se a época na qual a Terra deverá passar por profundas modificações, a fim de transformar num mundo regenerado, mais pacífico e, consequentemente, feliz. A Terra, no dizer dos espíritos superiores, não terá de se transformar por meio de cataclismo que aniquile de súbito toda uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Deus e Jesus estão no comando, portanto, nada poderá dar errado. Tudo se encontra sob o comando mais restrito dos seres celestes. Então, a gente sabe que toda essa transformação está passando pela mão, primeiro, do governador espiritual do planeta. Ele está olhando por todo esse processo. Eu achei muito interessante no encontro que nós tivemos sábado, lá na AME, que uma colega nossa lá da UEM, né, da União Espírita Mineira, falou uma coisa muito interessante que eu achei muito bonitinho, ao mesmo tempo grandioso, que ela disse assim, é uma senhora, no sentido, porque eu acho que eu também já sou um senhor, mas ela é uma senhora, talvez um pouco mais senhora do que eu seja tão senhor, ela disse que foi na escola de evangelização do centro que ela frequenta, fazer matrícula para o retorno dela, na evangelização da casa. Quer dizer, isso é uma esperança da gente, eu também quero ver se essa semana, amanhã, eu vou passar lá no FEV, ver se eu faço também a minha inscrição para evangelização.
Eu queria trazer uma fala aqui, que está no livro Renovação, que ele diz assim: o melhoramento da habitação guarda relação com a do habitante. Então, assim, a gente quer melhorar a habitação, mas a gente sabe que só melhora a habitação quando o habitante muda. E a natureza do trabalho guarda relação com as das necessidades. Então, o que vai mudar no mundo moderno? A relação nossa. A relação daqueles que querem, tanto com o habitat, que é onde a gente vive. Por isso que evoluir é preciso. E lá na Gênese, ainda, na parte Novos Tempos, ele nos convida a fazer uma coisa. Ele diz assim: ama, compreende e perdoa sempre. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Porque essa parábola que nós costuramos ela aqui de uma forma maior, é para que a gente faça aquilo que o Cristo falou, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu, porque a gente, quando olha para o joio do outro, na realidade, a gente está vendo o joio da gente também. Então, é assim, para a gente fazer isso aqui que ele está pedindo, ó, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação, porque todos nós, sem exceção, estamos passando pelo mesmo momento. O amor e o conhecimento são as asas harmoniosas que levarão o homem à perfeição. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, fazendo com que entre os homens reine a concórdia e a paz e a fraternidade. São momentos de decisão. A vida é feita de momentos que surgem em paz. E de conformidade com a nossa decisão, darão origem aos estados de paz ou aflição lá na frente. É indispensável nesse momento, gente, que eu trouxe essa reflexão, é para todos nós, é para mim, principalmente, né, que tive que fazê-la toda, sofrer primeiro para depois fazer vocês sofrerem um pouco junto comigo nesse instante. É indispensável saber utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de podermos fruir das bênçãos da eternidade. A vida oferece cada instante inúmeros momentos para que tomemos uma decisão. Eu vou, para mim, encerrando aqui, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, mais do que nunca, um trecho que foi inspirado e eu queria trazer para vocês. No momento de paz na terra, Jesus nasceu em singular estrebaria para mudar os rumos da nossa história e da nossa vida. Saulo de Tarso, no momento de desequilíbrio, saiu a perseguir os homens do caminho. Mas num outro momento de sublime inspiração, encontrou Jesus e tomou a mais notável e valiosa resolução que dele fez o apóstolo dos gentios, o apóstolo das gentes. No momento de confiança, Nicodemos rogou a entrevista com Jesus, que lhe atribuiu horizontes infinitos sobre a necessidade de nascer de novo. No momento feliz, a mulher samaritana travou o diálogo que lhe mudou o roteiro da sua existência para sempre. No momento de piedade, o bom samaritano tornou-se o símbolo da solidariedade por excelência, que constantemente é lembrada para a nossa própria edificação. No momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar o Senhor e se confundiram a si mesmos. No momento de fé, a portadora do processo hemorrágico libertou-se do grave mal que a martirizava. No momento de dor, a mulher adúltera encontrou a piedade do Mestre e renovou-se para avançar a vida fora. No momento de desequilíbrio, Judas traiu Cristo, mas foi socorrido pelo mesmo. No momento de fraqueza moral, Pedro negou o amigo, mas em momento de grandeza e fortaleza íntima, entregou-se ao martírio em nome e por amor da verdade. No momento de covardia, Pilatos lavou a mão e perdeu a maior bênção da sua vida. No momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. No momento de luz, o Mestre ressuscitou. E até este momento é o caminho, é a verdade e é a vida. Cada decisão tomada definirá o próximo momento da nossa existência. Se a decisão for feliz,
nossos momentos futuros trarão felicidade. Se houver infelicidade na indecisão, as horas seguintes nos reservarão os fatos e notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos e momentos de decisão. E o meu desejo para todos nós hoje, que hoje, principalmente, parabenizando aqui, de uma forma geral, ao Pedro pelo aniversário dele aqui, desejando muita felicidade para ele e para todos nós, que esse momento, portanto, seja o nosso momento de decisão e um momento feliz, de decisão feliz. Porque, voltando à parábola, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que Jesus nos abençoe, obrigado pela oportunidade, que vocês possam levar meu abraço, obrigado pela paciência de ter me escutado, de ter me tolerado aqui um pouquinho, e que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz para nós. Espera aí, Marquinhos. A gente ainda tem uns minutinhos. A gente queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Tudo bem. Pode? Pode, à vontade. Se eu souber responder, se eu não souber, eu chamo os universitários, tá bom? Pode ficar à vontade, Celinha. Acho que na hora da decisão todo mundo está com Ficou meio... medo de falar. É assim mesmo, é natural. É natural. Mas o Pedro quer. Não, Pedro não, é Sou eu. Tudo bom, Marquinhos? Boa noite. Tudo, e você? Tudo bom também. Tá bom. Não é nem uma pergunta, é só um comentário, porque assim, essa passagem do joio e do trigo, eu sempre imaginei ela como se fossem as pessoas, né? Joio e trigo, pessoas. Eu nunca imaginei essa batalha do joio e do trigo que a gente tem dentro da gente, né? Porque a gente tem um pouco de cada um deles. Sim. E eu Só nunca a maturidade, né? eu nunca pensei assim como indivíduo, né? A gente tendo esses dois dentro. Mas é bem interessante essa perspectiva também. Obrigada por ter dado esse toque. E essa é a perspectiva que a doutrina nos traz. Porque a gente ainda estava enraizado, por isso que eu trouxe as duas visões, a gente estava enraizado aquela coisa do o joio é o outro, o mal, ou eu sou o joio. E na realidade não. Na realidade são essas coisas ainda que estão... Não é bom esclarecer, é bom, né? É bom, muito então, por isso que a doutrina nos liberta, né? Muito bom. Muito bom, obrigada. Viu? Nada, que é isso, estamos às ordens sempre. O Marquinhos, muito obrigada. E agora a gente vai fazer uma irradiação. Então, você está convidado, se puder, ficar conosco. Tudo bem. Que nós vamos reunir o que a gente tem de trigo em nós, né? Sim. Para levar, para vibrar por aqueles que estão necessitando de amparo, de auxílio, de esclarecimento. Vamos nos reunir, a equipe espiritual que sempre nos envolve. O Edson vai nos ajudar, fazendo a prece de conexão, e nós vamos nos unir em vibrações por doar algo de nós também. Tudo bem, eu vou iniciar, talvez eu não fique até o final, mas eu vou ficar o tempo que der para mim aqui, que eu estou aqui precisando, estou sozinho aqui, eu tenho que coordenar umas coisinhas aqui, mas eu fico até o final. Tá bom, então. Tá. Muito obrigada, que Jesus continue te iluminando. Assim seja. Vamos lá, Edson, então. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com bastante firmeza. Eu queria agradecer toda a entidade que deram a cobertura à minha esposa. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genetriz da série dos mundos. Virgem, que repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, e assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia,
tende por nossos transvios e heresias. Misericórdia, Mãe, nós vos pedimos e vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto, fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. Sagrada e doce Mãe, cada vez mais nós precisamos segurar na ponta desse manto, nesse manto de amor, para que ele nos mova a sentirmos mais amor. Porque sabemos, ó Mãe, que a Senhora olhou para todos, apesar da dor de ver o seu filho maltratado, perseguido, desconsiderado, ridicularizado, desacreditado. A Senhora ficou